Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Olá, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui novamente no programa Inclusão Urgente. E hoje nós estamos comemorando o Dia das Crianças. E aqui no programa a gente trouxe a mãe, Margarete, e também veio o Vitor, um autista de nível de suporte 1, né, Vitor? E a gente vai falar um pouquinho sobre as dificuldades do Vitor. Também vamos falar sobre hoje o Dia das Crianças. E assim, primeiramente eu quero agradecer a Deus pela dádiva da vida, por mais um dia nós estarmos aqui. E também agradecer a todos vocês que estão aí participando, que daqui a pouco está entrando aí no link, para estar compartilhando um pouquinho com a gente desse sábado e do programa. Margarete, você poderia falar um pouquinho sobre você, se apresentar aí para as pessoas que estão assistindo? Boa tarde, meu nome é Margarete, tenho um menino, Victor Francisco, sou mãe do autista, nível de suporte 1. O Victor fechou o laudo dele quando ele tinha 7 anos de idade, foi fechado o diagnóstico dele de TEA. E desde os 7 anos, hoje ele com 18 anos, nós estamos aí na luta por tratamento digno, terapias, inclusão e todas essas situações que mães de filhos especiais passam. É isso aí, Margarete. A gente sabe o quanto é difícil, né? E na cidade hoje está tendo muito evento. E assim, nós sabemos o quanto é difícil para as mães estar levando seus filhos autistas e com outras deficiências, porque quando a gente fala nessa inclusão, a gente também vê a dificuldade que a mãe encontra em estar nesses locais de festa, festivo do Dia das Crianças, né? Porque pela multidão, pela dificuldade que aquela criança tem de enfrentar uma fila, até mesmo um brinquedo, e isso dificulta que as mães levam seus filhos. Aí acaba as mães não levando porque não tem uma inclusão, não tem algo que seja adaptado para eles nesse sentido. E aí, Vitor, você poderia falar com a gente um pouquinho o seu nome? Pode falar, tá saindo. Tá saindo o som? Espera aí que ele já vai arrumar o som, Vitor. Pode falar. Fala mais alto. Tá saindo, Vitor? Tá saindo. Victor. Isso, agora pode falar. Meu nome é Victor Francisco. Eu não, quando era criança eu não gostava de barulho. Ah, você já quer entrar no assunto quando você era criança? Eu não gostava de barulho. Tá bom. Minha mãe vendeu toda a caixa de som. Porque minha mãe, ela descobriu ela descobriu que eu não, ela ficou descobrindo, ela não sabia que eu era autista, sabe? Sua mãe não sabia ainda que você era autista? Não sabia. Depois começou a doença, sabe? Começou a saúde, começou eu ter doença bastamentada, ali, pressão pulmonar. Essa coisa. Minha mãe, ela quer que o médico opere, mas o médico não. Mas vamos voltar um pouquinho lá de quando você era criança, as dificuldades que você encontrava. Quando era criança, quando tinha uns 15 anos, a minha idade, quando eu tinha 15 anos, eu não gostava, o pessoal não brincava, o pessoal não, ele excluía eu, sabe?
Ah, excluía você. É difícil. Desde pequeno não era assim. Quando era pequeno não era assim. Agora quando cresceu de 15 a 13, o pessoal incluía, entendeu? Incluía, não brincava, entendeu? Não falava comigo. Aí isso me marcou bastante, entendeu? Então isso aí o pessoal eu não gosto de enfrentar fila no mercado, nem em ônibus, não gosto de andar de ônibus, da gastura, da falta de ar em mim quando eu ando de ônibus. Eu não gosto de andar de ônibus, eu gosto de andar de carro. Aí minha mãe comprou um carro, né? O ônibus, você não gosta de andar de ônibus porque por causa da multidão, isso da gastura, isso incomoda bastante você. É o que a gente sempre vem falando aqui, Vitor, nessa dificuldade que os autistas enfrentam de estar dentro do ambiente fechado. E hoje dá para vocês entender um pouquinho melhor que é um autista que está falando, porque é diferente, né? Quando nós falamos aqui, quando um autista fala o que ele está sentindo, quando ele entra dentro do ônibus, quando esse ônibus está lotado com outras pessoas, e como ele se sente. Então, você sente assim essa gastura de estar no meio daquele monte de gente ali dentro do ônibus? Sim, da gastura. Em fila também, na hora que tem fila? Não gosto de ficar fila, não gosto de ficar em fila. Não gosto de ficar em fila? Não gosto. Não é que eu detesto, é que eu não gosto. É que eu não gosto porque, tipo assim, dá agonia, sabe? Pra estar em fila, ficar demora mais, começa a ficar agitado, eu me regulo um pouquinho. Desregula, né? Eu me regulo porque eu não... pra me acalmar, porque eu não consigo... Que eu... Minha para e balança, mas eu balanço por causa pra eu ficar calmo. Eu ficar calmo, porque quando eu fico ansioso, quando eu fico triste eu não balanço. Quando eu fico com dor eu não balanço. Eu fico com dor, fico deitado. Então, quando a gente fala aqui do balanço, Vitor, a gente chama de estereotipia. Essa estereotipia você tem mais quando você está numa fila ou quando você está dentro do ônibus, que aí você... Essa estereotipia é um meio de você se acalmar, é isso? É isso, para me acalmar. Entendi. E quando o médico fala que não vai operar, a saúde, vamos falar da saúde. A saúde... Eu descobri o baço aumentado por causa eu tenho problema, um monte de coisa, eu tenho um monte de doença, um monte de patologia. Eu tenho dedo engatilhado, eu faço um monte de coisa com o dedo, eu tenho dedo engatilhado, minha mãe descobriu que eu tinha dedo engatilhado, tinha AVC também, tinha muita convulsão quando eu era criança, tinha muita convulsão, tomava bastante remédio. E minha mãe tinha medo, entendeu? De eu convulsionar de novo, Aí a médica não queria tratar minha convulsão. Ela não queria. A doutora... Qual é o nome da doutora, mãe? Pode falar o nome da médica. Sabe, Margarete? Faz tempo. A doutora lá que não queria operar. Não queria tratar minha convulsão. Aí minha mãe... Aí um dia eu comecei a levantar... mesa, levantar um monte de coisa. Mas então deixa eu quebrar. Aí minha mãe falou, deixa eu quebrar. Porque aí a médica falou, mas por que tá quebrando o negócio e tal? É porque eu era criança, eu tinha bastante convulsão, quebraram minha perna postal. Quebraram minha perna postal, tem perna mais curta que a outra. Então, Vitor, eu estou entendendo o que você está falando. Quando você era menorzinho, além das convulsões, o Vitor também tem a questão da saúde. Ele tem várias patologias, na qual a Margarete vai nos explicar um pouquinho. Tá bom, Vitor? Eu vou deixar a sua mãe explicar um pouquinho sobre essas patologias do Vitor, para que as pessoas que estão nos assistindo possam entender um pouquinho da história e da vivência do Vitor e da Margarete aí. Você poderia, Margarete, falar um pouquinho sobre a saúde do Vitor, essa questão das patologias dele? Sim, a questão do hoje ser o Dia das Crianças, né, é um tema importante, é uma data muito importante para as crianças, né, para as mães. A situação do Victor, eu creio que nós como família, e eu creio que algumas mães também, creio que algumas famílias também passam por isso. O
O Victor fazia festinhas para ele de começo, quando ele era pequeno. Sempre assim, ele sempre foi excluído no ambiente familiar, no ambiente de amizade. Todas as festas que tinham, ele ficava sempre sozinho. E eu fui percebendo aos poucos, gradativamente, que aquilo era uma exclusão, né? Foi uma exclusão. E até os 5 anos eu fazia festinha para ele, porém eu não tinha o entendimento que o Victor tinha o autismo, né? A última festa dele foi com 6 aninhos. E na última festa que eu fiz para ele, festa de aniversário em casa mesmo, eu vi todas as crianças divertindo, a família, cada um no seu canto, e o Victor sozinho. Eu falei, bem, aqui tem alguma coisa diferente, né? E não fiz mais festinhas com várias pessoas, né? Esse comportamento de ver essa exclusão e a dor, eu como mãe, de sentir essa situação dele, de ver o Victor sozinho. Aí foi o que eu falei no começo, que com 7 anos fechou o diagnóstico dele. Eu não tinha noção do que era autismo, eu não sabia o que era autismo. O Victor ficou mais de 4 anos sem dormir à noite, né? Ele não dormia à noite. E com 5 anos ele começou a ter convulsões, né? E ele, enfim, ele não dormia, começou a ter convulsão e começou a ter crises de agressividade, né? Desorganização total. Isso há 15 anos atrás, 13 anos atrás, as coisas eram muito mais complexas do que é hoje, né? Mas não melhorou muito não, né? Não, ainda não. Continua ainda as mães aqui lutando ainda por várias, principalmente pela inclusão, né? Várias questões aí da saúde, da acessibilidade. Eu acho que mudou, mas muito pouco. Sim, a mudança foi bem pouca. Mas precisei, né, numa dessas crises de desorganização, foi o que ele comentou, precisei levar ele para onde? Você não sabe, você recebe um diagnóstico de autismo, você entra em luto, né? Eu entrei em luto pela situação, você projeta uma situação, um planejamento para o filho, que você vê que aquilo vai ser feito diferente. E numa dessas crises muito fortes, eu precisei levá-lo para a saúde mental, e foi onde ele comentou. O médico, totalmente despreparado, não deu atenção à situação do Victor. E, por sorte, vamos dizer assim, ele teve uma crise, uma desorganização. E aí o pai, na época, né, que hoje eu sou mãe solo, mãe sozinha, com o Victor na luta sozinha, eu e ele. E foi onde eu falei, então deixa fazer o que tiver que fazer dentro do consultório, porque só assim o médico conseguiu entender. Mas continua sendo difícil do mesmo jeito, não tem a diferença. Vamos falar da saúde, posso falar da saúde? Você quer falar um pouquinho, Victor? Quero. Pode falar. A saúde, no hospital da clínica o pessoal tem preparo, sabe? Sim. Mas aí o pessoal tem preparo no hospital da clínica, porque agora eu não sei que o médico tem receio de operar, não sei que o médico tem medo de operar, porque eu com dor não posso ficar. É uma dor que é uma dor que minha mãe não aguentaria. Uma dor que você não aguentaria. O autista é resistente à dor. Para falar que está doendo, é que está doendo muito. Uhum. É que está doendo muito. Você não reclama eu não reclamo de dor. A pessoa quando fala está doendo, quando o autista fala está doendo muito. Uhum. Porque a pessoa, o autista não reclama de dor. O autista é resistente à dor. Uhum. Uma dor normal assim, que a minha mãe fez uma tatuagem, é uma dor que eu não sentiria. Agora, uma dor mesmo pra sentir dor, é uma dor isso aqui, ó. Uma dor que basta aumentado que não tem cura, não tem cura. O médico também não quer operar, o médico tem receio, o médico tem medo. Aí o doutor Nelson fala assim, mas eu tô com medo de operar. Mas eu vou ficar com dor até quando? Mas aí, Victor, para a gente explicar para as pessoas que estão nos assistindo, é que o Victor tem uma questão da saúde muito delicada, que é do baço, que eu vou deixar a Margarete explicar para vocês, e que ele faz um tratamento em São Paulo, e ele necessita de uma cirurgia, de uma intervenção aí, e até o momento, ainda a Margarete não conseguiu ainda fazer essa cirurgia. E cada vez que passa, isso vem agravando mais a saúde do Victor,
e ele está sentindo muita dor. Por isso que ele está falando aqui dessa dor. Mas aí, Vitor, para as pessoas que estão nos assistindo, a sua mãe precisa explicar, tá? O porquê dessa dor, o que aconteceu, tá bom? Eu chego a chorar, sabe? Eu chego a chorar. Você chega a chorar, né? Aí, Margarete, você poderia explicar para as pessoas que estão assistindo essa dificuldade de vocês encontrar esse procedimento, né? O médico que faça esse procedimento, por que essa dificuldade? Porque o Vitor vem sofrendo há tanto tempo aí com essa dor no baço e até o momento, mesmo fazendo tratamento no Hospital das Clínicas, tá difícil a cirurgia para ele. Só para fechar o ponto do fechamento do diagnóstico do Victor, né? O Victor está na fila de espera até hoje. Fono, TO, psicólogo, psiquiatra, agora está há 1 ano e meio sem psiquiatra da rede. O Victor não foi assistido pelo município para essas terapias que ele precisaria fazer na época, né? Hoje ele tem um pouco de dificuldade na fala, porque nunca fez uma fono, nunca fez uma TO, enfim, ficou abandonado pelo município. Eu creio que muitos também passam por isso em São José dos Campos. A saúde dos nossos filhos que têm o autismo em São José tá bem complexa, né? O meu filho, ele tem várias comorbidades vindo já de erro médico. Isso que ele fala são erros médicos, está em processo, em sigilo, e eu não posso falar sobre nem o local. Uhum. Mas o que ele se queixa, né, que hoje ele tem, que ele fala que são plaquetopenias, esplenomegalia, que é o baço aumentado, que ele fala, e entre várias outras doenças que estão agregado à hipertensão portal. Pulmonar. Hipertensão portal e hipertensão pulmonar que ele também tem agora. Hipertensão portal. Hoje ele faz tratamento, já faz tratamento desde 1 ano, 2 anos no Hospital das Clínicas, ele faz tratamento lá. E a saúde, né, se agravou e estamos esperando um tratamento. Ele está no tratamento paliativo em São Paulo, no Hospital das Clínicas. Porque aqui em São José não tem tratamento para ele, então é no Hospital das Clínicas. Estamos na esperança ou da cirurgia, ou de uma intervenção, enfim, mas ele é paciente lá do Hospital das Clínicas. E as dores que ele se queixa é sobre isso, sobre esse baço aumentado. Então, o Victor tem a questão do autismo e tem a questão das comorbidades, que são as doenças, que são muitas. Pode falar agora? E, só um minutinho. E, Margarete, ele foi encaminhado para o Hospital das Clínicas, porque aqui no município não tinha nenhum atendimento para ele, é isso? Sim, nessa época, o pai dele estava aqui, ele foi encaminhado pelo convênio, pelo Hospital das Clínicas, porque só lá tem esse tratamento. Hoje ele é assistido pelo SUS, no Hospital das Clínicas, mas em São José não tem. Tanto que, quando ele está com qualquer crise de dor ou qualquer coisa parecida, a primeira coisa que eu escuto no pronto-socorro, qualquer UBS, qualquer UPA que eu leve ele, vá para o Hospital das Clínicas. Os médicos nem olham, nem medicam, nem nada, é o Hospital das Clínicas. Tudo é o Hospital das Clínicas em São Paulo. Sim, aí no caso, todo o tratamento que ele faz é no Hospital das Clínicas. E aqui em São José, igual você estava relatando, desde pequeno, vamos dizer, desde que você descobriu o diagnóstico, e você já tem 18 anos, né? Menos, uns 15 anos por aí, o Victor nunca teve um atendimento de qualidade e adequado na rede. Assim como a gente também vem aqui há muito tempo reclamando sobre esse abandono aí, principalmente dos autistas, né? Que cada vez vem aumentando, crescendo mais na sociedade. E essa falta de atendimento dos profissionais para as pessoas com autista. Hoje era para o Vitor estar falando bem melhor, né, Vitor? Se tivesse uma intervenção aí de uma fono, se tivesse uma intervenção da terapeuta ocupacional, enfim, de uma equipe aí multidisciplinar na qual a gente vem pedindo há muito tempo aí por políticas públicas. Mas, Vitor, você está querendo falar um pouquinho? Pode falar aí. Outra coisa que eu sinto também outra coisa que eu sinto também o que eu sinto eu
eu seleciono minha amizade, sabe? Eu seleciono. Porque eu não consigo confiar em pessoa em amizade normal. Eu seleciono. Aí eu tenho selecionado a amizade, sabe? Eu faço natação. Então já não tem carro. O prefeito tirou tudo, né? Antigamente eu viajava, ia pra praia, ia pra igreja, ia pra uma igreja, ia fazer as festinhas, pros eventos. Aí acabou tudo, o prefeito tirou tudo. Aí é difícil, fica difícil pra mim, entendeu? Fica difícil pra mim, porque eu sei que muita mãe passa por isso. Muita mãe. Tem autista que não fala. E que fosse um autista que não falasse? Verdade. O que fosse um autista que não falasse? Aí é difícil. Porque eu venho sofrendo preconceito desde a minha família. Ele não teve filho autista. Minha família não teve filho autista. Minha mãe foi a primeira a ter filho autista. O Daniel não teve. O Daniel não sabe. O pessoal não sabe o que o pessoal não, o pessoal inclui eu, entendeu? Inclui eu, faz um monte de coisa. Eu tenho medo de sofrer de novo, entendeu? Eu não confio em pessoa normal. E na escola, Vitor? Na escola o pessoal fazia bullying comigo, mas não queria sofrer o bullying que fazia. O pessoal, um dia eu entrei na casa chorando, assim, o que aconteceu? Chamou, eu venho sofrendo bullying desde Silvana Maria. Pensei que era pra passar. Desde Silvana Maria. Eu fico desde Silvana Maria que fico sofrendo preconceito. Aí o pessoal não brincava, o pessoal não falava comigo, eu ficava no canto. Aí eu ficava no canto. Sabe que dava mais raiva? Dava mais raiva que o pessoal mandava colagem pra mim. Colagem. Todo mundo aprendendo a ler e eu não aprendendo a ler. Desde o Dorival aprendendo colagem, desde o Silvana Maria aprendendo colagem. Aí a Raquel falou um dia pra mim, que a Raquel é a professora, né? A Raquel é a minha família, falou um dia pra mim. Mas hoje não aprende mais colagem. Aí eu fiquei assim, hoje não aprende? Aí eu falei assim, então até o quarto que aprende colagem. Até o quarto. Até o pequenininho que aprende colagem. Agora o grande fica aprendendo a ler, eu não aprendi a ler, dava colagem pra mim. Não dava matéria de inglês para eu completar meu inglês, o negócio, o pessoal dava colagem e eu ficava triste. Porque eu posso aprender a ler, por isso que eu não tenho foco. Você não aprendia a ler, né? Não aprendia, eu não aprendi a ler. Por isso que eu não aprendo a ler hoje. Eu tenho medo de aprender a ler e eu posso fazer de novo colagem. Entendo. Então, essa questão da educação, Vitor, é algo que a gente também vem falando sempre aqui, a gente vem falando do PEI, né? Nas escolas, adaptado para as crianças com autismo e outras deficiências, que muitas vezes tem condições de aprender, porém, a gente está ouvindo de um autista aqui dizendo que só fazia colagem. Então, aí não ia aprender mesmo, só ficar fazendo colagem, como que ele ia ter alguma evolução? Minha vontade era aprender a ler. Sua vontade era aprender a ler, né? Aprender número, mas dava colagem de número, dava colagem de inglês, dava colagem de português, dava colagem de química, dava colagem de tudo. Aí eu não entrava na sala, eu não trocava de sala. Eu trocava de sala, dava colagem. Eu trocava de sala, dava colagem. Eu trocava de sala, não aprendia química. O pessoal aprendia fazendo experiência e o pessoal fazendo química, eu não aprendia química. Não incluía você junto com as outras crianças para estar aprendendo, né? Não. E também, a gente está ouvindo aqui de um autista, o quanto ele sofreu bullying na escola também. Isso aí a gente sempre vem pontuando sobre essa questão dos bullying nas escolas. Por isso que eu tenho medo de confiar em pessoa normal. Eu tenho medo. Eu não tenho trauma de confiar em pessoa normal. Não dá para confiar.
Eu não confio, eu tenho medo, tenho receio. Eu confio mais num pessoal autista do que um pessoal normal. Entendi. Porque um pessoal normal tá tão grosso, tá mal educado, fala que tá tão mal educado, entendeu? É muito difícil. É que muitas vezes, Vitor, as pessoas acabam julgando a pessoa pela aparência. Eles não param para estar conversando, para estar buscando entender. E principalmente o autista de nível de suporte 1, que a gente sempre fala aqui, são os que mais sofrem, porque eles têm essa consciência, eles sabem falar, têm sua vontade própria. E aí muitas vezes as pessoas te julgam por aquilo que você não é. As pessoas não dão espaço para que você fala, para que você explique. E às vezes, como a gente sempre fala aqui, né, Margarete, o autista às vezes não tem filtro, que vai falando a verdade, e muitas vezes as pessoas não gostam de ouvir a verdade. E aí é onde são recriminados, ou então... Você quer falar mais alguma coisa? Eu quero. Um dia eu fui pro médico, o médico falou assim, mas você não vai operar? Eu falei assim, eu falei pra ela, você não vai operar, você vai me entupir de remédio? Mas não vai operar? Eu falei que o Tlamal não resolve. Aí dava Tlamal. Tlamal não resolvia. O que resolvia? Eu tomava morfina toda hora. Pra passar a dor. Eu tomava morfina toda hora. Na Unimed eu tomava morfina toda hora. Lá resolvia a minha dor. Lá eu ficava um dia sem dor. Mas depois que eu tomava Tlamal, não resolve a minha dor. Aí eu falei assim, mas o pessoal não dava morfina pra mim. O pessoal, a saúde pensava que eu tava mentindo da dor. A saúde pensava que eu tava mentindo. Mas eu tava falando a verdade. A saúde falando, mas dá Tlamal. Dava Tlamal, de pirona, e nada resolvia. Aí de vez de dar um remédio bom, de vez de dar morfina, lá no hospital da Unimed, dar morfina e resolvia a minha dor. Eu ficava um dia internado, dava morfina todo dia. Aí eu resolvi minha dor. Lá no hospital que ele não resolve, lá no hospital que ele não faz para fazer a mobilização no baço, ele não faz para fazer o estudo, ele tem de preparo. Aí o médico fala assim, mas eu não quero ver a verdade, eu não quero. Tá mentindo, tá fazendo um negócio, tá mentindo da dor, é fingimento, é negócio. O autista fala que tá doendo, eu tenho preconceito, eu sofri preconceito na escola, o pessoal não gostava da minha doença, o pessoal falava que eu era doente mental, que eu era um negócio, que fazia maldade. Aí quando a pessoa fala, a menina hoje em dia, a menina normal, não queria conversar comigo. Não queria ser meu amigo. Assim, mas você não gosta. Eu não gosto de pessoa branca, eu não gosto de autista, eu não gosto de aquilo. Eu gosto só de pessoa normal, tem que separar mesmo, negócio tal. E ele queria ser. Então é difícil, entendeu? É difícil eu chegar lá na escola, aprender a ler e eu ficava sozinho. Entendi. Eu tinha medo de ir pro recreio. Eu comia, mas pensava, não pode, mas eu comia e ia pra sala sozinho. Ficava na sala sozinho. Isso me magoava bastante. Aí um dia, com 16 anos, com 18, com 16 anos, eu fiz o negócio, eu me defendi e o pessoal falava assim, nossa, você tá tendo preconceito comigo. Mas você fez preconceito comigo, Você fez preconceito comigo primeiro. Aí o pessoal retornava a sessão, falava que eu tava mentindo. A diretora eu ia pra diretora, você vai mudar isso aí? Você não vai chamar atenção? O pessoal, de verdade, o pessoal ele não gostava de mim, pelo jeito. Eu entendo. Margarete, fala aí um pouquinho. Deixa eu arrumar aqui. Sobre o bullying, né? O bullying é uma questão muito, muito séria nas escolas. O Victor sofreu bullying desde pequeno na escola. O que ele está falando é Silvana Maria, uma escola que tem no Cerejeiras, escola da prefeitura. E a prefeitura fala que tem todo o amparo. Não tem. Um dos casos que aconteceu na escola, na época que ele estava estudando, foi ter festa junina, né? Festa junina para as crianças todas dançarem.
e excluíram o Victor e um outro amiguinho dele, que tem autismo. Não vai colocar os meninos para dançar a festa junina. Eu precisei ir lá conversar com a diretora para poder colocá-lo para dançar. E sim, ele dançou, né? Ele dançou. Do jeito dele, ele participou da festa junina. Mas até chegar nesse ponto dele poder participar da festa junina, foi muito sofrimento, porque a gente, como mãe, saber que o filho está sendo excluído por uma coisa tão simples, que é uma dança numa escola que se diz, né, que tem todo o amparo, né, que é da escola da prefeitura, foi muito complicado. E tudo isso que ele fala, que ele relata, é real. Sempre foi colagem, sempre foi bullying. E eu vivia tendo que ir na escola para conversar. E o que acontecia? Ele sofria bullying, o médico tinha que afastá-lo. Ele sofria bullying, ele era maltratado dentro da escola, o médico tinha que afastá-lo. Quando estava com o estagiário cuidando dele, entre aspas, né? Eu cheguei a ver na tela da escola o meu filho andando em volta da mesa, a estagiária sentada e as outras crianças brincando. Aquilo me chocou muito. Pensei, meu Deus, onde está essa inclusão? Não existe. Não existe inclusão. Os amigos não têm, ele falando que ele não confia em pessoas, né, normais. Foi tanto pelo sofrimento dele. É muito sofrimento. Foi para o nível médio, né? Isso, fundamental. Nível fundamental, isso. Saiu, foi para o nível fundamental. Voltando lá na escola da prefeitura, tive que fazer um boletim, entrou polícia, entrou conselho tutelar, todas essas áreas para poder, o que é de direito dele, ser garantido, né? Mas enfim, mesmo assim não deu certo, e ele saiu, eu resolvi dar uma oportunidade, vamos colocar. Embora ele saiu da 8ª série, do 9ª série, sem ser alfabetizado, era só colagem, e ele ficava muito triste. Quando foi para o ensino fundamental, né, aí que as coisas pioraram mesmo. Eu coloquei ele, e aí era bullying em cima de bullying, e era coisa assim, terríveis. E todas as vezes, meu menino chegava em casa chorando, desorganizado. Levava no médico, o médico afastava. Levava no médico, o médico afastava. Então, assim, o autista, estou falando de autista porque o meu menino é autista, ele sofre o bullying. Mas quem pratica o bullying não é penalizado, ou não, os pais não são chamados para conversar sobre o assunto. Sim. A sala não é falada, a sala não é preparada para receber aquele autista. Ela não é preparada. Quem sofreu o bullying é que sai penalizado. Ele sim precisa sair da escola. Ele tem que sair da escola. E sempre foi assim com o Victor. Quantas vezes ele chegava em casa chorando, ajoelhava no chão, levantava os braços para cima, né, e pedia para Deus o porquê daquilo. E ele nesse bullying. Então foi assim, terminou sem ser alfabetizado. Eu não vejo que não é porque ele não tem potencial, é porque não investiram nele. Não investiram. E o que mais dói, assim, em mim como mãe, é que sempre ele foi afastado. Sempre, todas as vezes, ele foi afastado. Entrei na defensoria para conseguir uma professora para ele na escola do estado. Consegui para ele. Ele não pôde ficar também. Porque a própria professora, que foi uma medida do governo, né, para poder ter essa professora, ela insistiu com ele, ela não era preparada para ele. Ela insistiu que ele tinha que fazer uma máscara de carnaval. O Victor não gosta de carnaval. Então a própria pessoa que estava lá para auxiliá-lo fez ele desorganizar, e mais uma vez o Victor saiu da escola. Então, essa questão do bullying para ele é muito séria, né? E eu vejo que tem várias crianças que passam por isso. E as mães precisam realmente estar sempre atentas. E o que eu falo? É sempre acreditar no filho. Eu acredito no meu filho 100%. Ele fala, eu acredito. E eu vou, eu converso, eu procuro os direitos, eu vou onde eu tiver que ir. Sim, Margarete e Vitor, a gente sempre fala aqui, né? Eu costumo sempre dizer o que é inclusão.
É você preparar essa pessoa para incluir, ou é jogar ela no meio de 35, 40 alunos e deixar que ela se vira? Então, no meu ponto de vista, para existir uma inclusão verdadeira, você tem que preparar essa criança, esse adolescente, ter pessoas em volta que possa estar recebendo ele dentro das condições dele. Porque, igual você falou, o Vitor não gosta de carnaval, então por que eu vou mandar fazer uma máscara de carnaval? Por que eu vou colocar ele no meio se ele não gosta? Igual ele disse, eu não gosto de andar de ônibus porque eu me desregulo. E por que vai colocar ele no meio de um monte de gente para ele desregular? Então, está faltando essa sensibilidade no ser humano, entender como funciona a pessoa autista. Quando a gente fala aqui do nível mais leve, que é o nível 1, é aquilo que a gente está comentando, o quanto ele sofre. E a família, a mãe sofre junto de ver seu filho querer aprender, mas não ter profissionais que entenda e que ensina ele. Querer ele sair ou ir para algum lugar, mas não posso ir, porque aquele lugar não é adaptado. Aquele lugar não dá para ficar ali. Vai numa fila, ele não quer ficar porque é frescura. Não, gente, ele não quer ficar porque ele vai desregular. Porque ele tem uma dificuldade neurológica de compreensão. Ele não consegue estar naquele lugar se ele não tiver sido preparado antes. A gente sempre bate aqui na tecla nesse preparo desse autista, desde o diagnóstico, desde a estimulação precoce, porque se ele tiver esse amparo, esse preparo, ele pode ser um autista funcional e poder lidar com essa situação, poder lidar com o bullying, poder lidar com a fila, poder lidar com o barulho. Só que ele não foi preparado, e aí a sociedade quer cobrar uma coisa que infelizmente não tem como cobrar. Porque se ele não é preparado, como que vai inserir ele numa sociedade? Como que eu vou fazer com que esse autista seja produtivo se ele nunca teve oportunidade? Outra coisa que eu não é, Vitor? Outra coisa que eu vou falar. Quando eu tava rindo, eu tava na cirurgia sorrindo, sabe? A médica falava que eu tava rindo porque eu não tava com dor. E o autista não tem esse negócio de... Eu tava rindo, mas eu tava rindo. Eu brincava com o médico não acreditava em mim. O médico não acreditava em mim. Eu brincava, mas eu tava com dor. Eu brincava pra distrair a dor. Aí eu falava, mas tá brincando, eu não acreditei no Victor porque ele tava sorrindo e tava. Mas eu não sorri? Então eu tava sorrindo e ele não acreditou na minha dor. Na vesícula, não acreditou. Falou que é mentira, que é negócio. Eu acho que o médico não tem vontade de operar eu. Eu acho que eu fico com mais dor. A saúde tem que ter preparada. A saúde. Mas o médico fala assim, tá mentindo. Negócio tal. Aí eu falava pra ele, mas você não vai operar eu? Você não vai tirar minha dor? Tem que fazer uma coisa. Aí o negócio tá. Aí ele de novo rolar a minha mãe falar pra ele que é pra operar, como é que era pra operar, que era fazer a mobilização, pelo menos a mobilização no braço era pra fazer. Ele falou que não podia, ele falou que não queria, ele falou que não tinha vontade, não é que ele falou que não queria, ele falou que tinha medo. Mas medo de quê, cara? Tem que operar, o cara tá com dor, ficar com dor até quando? É uma dor que uma pessoa normal não aguentaria, é uma dor... Então, aquele sorriso que você está falando é um sorriso, vamos dizer, para disfarçar aquela dor, né? Não que você não estava com dor. Porque tem meios que o autista... tem meios de o autista lidar com a dor diferente do que nós estamos acostumados. Muitas vezes ele vai lidar de uma maneira diferente com essa dor. E aí você estava com dor, e mesmo assim ele estava dizendo que você não estava com dor, não acreditando nele. Mas nós sabemos que o autista, é uma coisa que a gente sempre fala aqui, que ele é sem filtro, ele fala a verdade. Ele não sabe essa parte de mentira, de omitir as coisas. Ele sempre está falando o que é verdade, não é, Margarete? Sim, essa questão que ele está falando foi realmente como você falou, né? Ele ficou 2 anos com dor, sentindo dores em relação à vesícula no Hospital das Clínicas. O médico só fez a retirada da vesícula depois de muita insistência minha. E numa das consultas ele falou para mim, com os residentes, eu não acreditei nele. Eu não acreditei porque ele sorria. Eu falei para ele, doutor, mas ele tem autismo.
Ele levou 2 anos, deixou meu filho 2 anos sofrer com pedras enormes na vesícula, porque o Victor sorria, o Victor conversava. Por isso que ele não demorou tanto tempo para poder tirar essa vesícula, por não acreditar no Victor. É o que eu falo, e é o que o Victor acabou de falar. O autista, ele não tem voz. Ele não tem voz. E quando ele se expressa, igual o meu se expressa, eles não acreditam nele. Uhum. Eles não acreditam. Eu ouvi de um médico cirurgião renomado, chefe de transplante no Hospital das Clínicas, uma questão dessa. Eu falei, então o senhor precisa se atentar mais ao autismo. Uhum. Sobre essa médica que ele falou, que ela já estava entupindo ele de remédio, que foi assim as palavras dele, que ele falou, você só vai me entupir de remédio, ela começou a debater, a discutir com ele. Em vez de resolver o problema dele, né, aliviar essa dor que ele estava sentindo, ela resolveu discutir com um rapaz autista. Exatamente. É nesse ponto que a gente sempre está falando aqui, Margarete, que como é difícil para nós, família, tá lidando o tempo todo com essas situações. Não só terapia, escola, médico, enfim, acessibilidade, que é o que ele acabou de falar. A gente incluiu tudo hoje aí, gente, porque assim, necessita de um preparo, porque como você pode falar se uma pessoa está com dor ou não? Né? Como você pode pontuar, ele está rindo, então ele não está com dor. Então nós temos que conscientizar, principalmente o pessoal da área da saúde, que o autista, quando ele fala que está com dor, que a gente acabou de ouvir de um autista aqui, é porque realmente ele está com dor. Tá? E a dor que ele sente, igual ele disse, eu não aguentaria, a mãe dele não aguentaria, porque é uma dor insuportável. Então, mais uma vez a gente vem aqui dizer, né, para essa conscientização sobre a pessoa com autismo, sobre o quanto ele sofre na educação, sem profissionais para atender, até mesmo discutir com o médico. Como que o médico pode discutir com a pessoa autista? Né? Então, a gente vê o despreparo do profissional dentro dessa área. Assim, da gente ficar triste mesmo com tanto descaso dentro do autismo, não só do município, né, mas de vários outros lugares. Eu tenho gastrite. Você tem que ficar triste? Eu tenho gastrite. A gastrite. Eu fiquei muito medo. Aí a médica fala assim, mas é mentira, negócio tal, negócio tal. Aí eu não quero fazer nada. Aí de vez de fazer uma coisa, de vez de fazer uma coisa, pra gastrite, pra dor no baço, o médico fala assim, mas deixa eu ver a gastrite. Aí faz a ultrassom, não vai fazer nada. Você vai fazer a ultrassom e vai mandar embora pra casa? Não vai ter um impulso do médico para operar, para fazer uma coisa. A gastrite tem que dar um remedinho aí para melhorar, então, né? Eu tomo remédio pra gastrite, não resolve, não melhora. Aí ele fala assim, não vou estudar outra medicação. Aí outra medicação ele não estuda, ele só quer a mesma medicação. A mesma medicação que eu tomo, ele quer a mesma medicação. Lá no hospital da Unimédia, eu tomava morfina pra dor e resolvia. Aí a pessoa não quer fazer nada. Parece que o médico tem de preparo, sabe? Ele tem de preparo, ele tem que estudar. A minha mãe falou assim, mas o autista, ele não é de reclamar de dor. Ele não é de reclamar de dor. Não é de reclamar de bullying, não é de reclamar de dor. Porque eu não reclamo de dor. Eu não reclamo de dor. Quando a pessoa está doendo, quer dizer que está doendo muito. É verdade, Vitor. A gente tem umas fotinhas para a gente passar das crianças, por ser hoje o dia da criança. A gente organizou aí umas fotos, tá, Vitor e Margarete? Para a gente estar passando aqui em homenagem ao dia das crianças. Pode ser, Everton? Pode. Olha aí a Gabriele, essa é minha filha. Quando a gente fala de criança, eles crescem, mas continua criança ainda. A Gabriele não é verbal, Vitor, ela não fala. Pode ir passando, pode ir passando. Aí nossa amiga aí, mas os filhos dela, a Julianda. Pode passar.
o filho da Gardênia. A Gardênia não pôde vir hoje, né, Gardênia? Mas está aí o César. Olha que lindo esse aí, Vitor. Olha a tia andando de cavalo, que lindo. Belezinha. O Vitor, seu xará. Marie, mas o Kevin. Quem que é esse Vitor? Essa aí é a filha da Célia, minha amiga. Esse aí. Meu Deus do céu. Belezinha. Acabou. Esse aí são a gente comemorando, passando aqui, homenageando as crianças, as mães que permitiram a gente mostrar essas fotinhas, né? E dizer que os autistas, principalmente, Vitor e Margarete, os níveis de suporte de 2 para 3, que não são verbal, que tenha não só a questão da disfunção neurológica, mas também tem outras comorbidades aí, a deficiência intelectual, que a gente sabe que vai ter mais dificuldade tanto na aprendizagem quanto na interação, eles não acompanham o tamanho, então eles sempre vão ser criança. E a gente sabe, né, que é difícil estar com eles em todos os lugares, principalmente em festa, Dia das Crianças. E em parques, nós até tínhamos falado nos parques que não são adaptados também para as crianças. Shopping, né, meio de semana, final de semana não dá nem para ir. Shopping, eu peço sorvete, sabe? Aí eles são educados, sabe? Eles são educados, mas quando o que me deixa mais triste não é quando a coisa não cara, minha mãe não tem dinheiro, mas aí é difícil, entendeu? Uhum. É difícil ter dinheiro, é difícil, eu entendo minha mãe, o lado da minha mãe. Uhum. Eu entendo. Aí eu tomo gotinha pra ficar, eu fico muito ansioso, mas eu fico ansioso por causa de quê? Por causa que dá uma falta de ar, entendeu? Dá um negócio, aí é difícil porque, tipo assim, dá falta de ar, aí o médico fala que a minha mãe dá gotinha dela pra mim. Né, pra você se acalmar. Que essa falta de ar, Vitor, é a ansiedade, ela é assim... Eu fico ansioso por causa que o médico não quer operar, sabe? Né? Mas vai dar certo. Se Deus quiser, a gente vai dar um jeito, vai dar certo. Ó, o programa está acabando, né? Quero agradecer aqui a Célia Regina, que esteve aqui com a gente. A Gardênia não pôde estar aqui hoje, né, Gardênia? Um abraço para você. A Cris Siqueira, Sofia, né? E quem mais? Quero agradecer a todos aqui que estão no chat aqui, que são bastante gente, por estar participando com a gente aí, por estar fazendo esse programa existir. E também quero agradecer você, Vitor, por estar aqui com a gente hoje, apesar que eu estou vendo que ele está bastante ansioso, né, Vitor? Mas é isso, foi bom você estar aqui falando um pouquinho de como você sente, para que as outras pessoas saibam também que quando a gente fala aqui no bullying na escola, no transporte, que realmente a gente quer ouvir também os autistas, essas dificuldades que ele sente está lá. Não, às vezes os pais falam, nós somos taxados como os pais barraqueiros, porque os pais só reclamam, mas esse programa também é uma conscientização, para que as pessoas saibam o quanto nós, como mães, sofremos também por ver nossos filhos sofrer. Tinha um motorista que não conversava comigo. Tinha um motorista que não conversava com você? Tinha um motorista que não conversava. Né? Ele não gostava de conversar comigo. Então, Vitor, a gente sabe disso, a gente encontra outras mães também com essas mesmas dificuldades. Margarete, você quer deixar uma frase, uma palavra aí para as mães que também passam as mesmas dificuldades que nós passamos aí no dia a dia, minha amiga? Sim, primeiramente, né, feliz Dia das Crianças para todas as crianças, para os nossos filhos, para as outras crianças também, né, e que as mães nunca desistam, sabe, nunca desistam da luta, nunca desistam de ir atrás do direito dos filhos. É fácil, não nós enfrentamos mesmo bullying, eles enfrentam bullying, a gente também enfrenta junto com eles, família, preconceito de família, mas eles são o nosso bem maior. Eu vejo meu filho, eu vejo que também
todas pensam iguais, são o nosso presente. O meu Vitão é o meu presente que Deus me deu. Então, por ele, eu faço o que tiver que ser feito em relação a tudo por ele. Deixa eu falar rapidinho. Outra coisa, eu sofri bullying na igreja. Oi? Na igreja, sofri bullying na igreja. Aí eu tava indo pra igreja, o menino fez bullying porque eu elogiei uma menina, um adolescente, elogiei. Aí eu falei assim, elogiei, você é muito bonito. Aí eu não sei o que aconteceu, o menino foi peitando eu, ficou peitando eu, falei, mas você namora? Eu namoro, então. Aí ele ficou, aí eu falei, mas não tem que fazer isso, não tem que fazer isso. Negócio, ele ficou peitando, ele ficou discutindo comigo. Aí é difícil. É difícil. Mas, Vitor, você quer deixar alguma mensagem para as pessoas que fazem isso? Porque você quer falar alguma coisa, uma mensagem para as pessoas? Eu vou falar a mensagem para a mãe. Pode falar a mensagem para sua mãe. Para mãe, para toda mãe. Para as mães. Não deixe seu filho sofrer preconceito, porque isso é muito ruim, sabe? É muito ruim. Eu tendo toda mãe que tem filho autista, tem um que não é verbal, outro que não é outro que é verbal. É difícil para nós, é difícil. Aí é difícil na área da saúde, é difícil para saúde, é difícil para médico. Transporte é difícil. Aí a mãe tem que proteger o filho. Que é o caso, né? Que eu sofri, eu sou doente, então toda mãe passa por isso. Toda mãe passa. Mas a gente, como mãe, Vitor, estamos aqui também para lutar pelos direitos de vocês, dos autistas. E eu sempre falo, enquanto Deus nos der força, vida, coragem, a gente sempre vai estar aí lutando pelos direitos dos nossos filhos, em todas as questões, né? A gente vai unir força para isso, tá, Vitor? E nós choramos também junto com vocês, né, Vitor? Os filhos sofrem, né? Choram, né, Margarete? A gente chora junto também. Mas o programa está acabando, eu agradeço a todos que estão aí nos assistindo, desejo a todos um excelente final de sábado e um excelente domingo, e se Deus quiser, sábado que vem estaremos aí de novo, com mais um relato de uma família, de profissionais, que o Inclusão Urgente é para isso, porque a gente abriu esse espaço para os autistas falar, para a família falar, para os profissionais também falar a necessidade que tem essa pessoa com deficiência. O ser humano não é só, quer dizer, a pessoa com deficiência não é só aquele que nasce com deficiência. Qualquer um de nós podemos tornar um dia deficiente. E se nós fizermos uma sociedade mais inclusiva, a gente vai ter oportunidade e vamos ser todos felizes, né? E fiquem com Deus até sábado que vem, se Deus assim nos permitir. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite.